Olá a todos e a todas, dando continuidade nas nossas discussões. O vídeo de hoje ele vem falar um pouquinho sobre o termo anticapacitismo. Quem acompanha o nosso trabalho, depois eu posso deixar também o link aqui na descrição do vídeo, é uma discussão também do capacitismo, né, que vai anteceder essas discussões especificamente, porque antes de nós chegarmos a pensar no termo anticapacitismo, é importante nós pensarmos também sobre o próprio capacitismo, né? Mas aí no próprio canal vocês podem navegar, depois eu deixo aqui na descrição do vídeo também uma discussão breve sobre o que é o capacitismo. Como também tem um pequeno curso aqui no nosso próprio canal, né, em 4 vídeos mais ou menos que discutem a ideia da educação anticapacitista, mas hoje, né, esse vídeo ele é para discutir um pouquinho sobre a questão do termo anticapacitismo. Então, o anticapacitismo ele é um convite aí para nós podermos repensar as nossas atitudes, estruturas e discursos, principalmente em relação às pessoas com deficiência nesse processo, né? Então é importante nós podemos estar pensando aí quais são os nossos comportamentos, nossos olhares, né? O que que nós pensamos principalmente sobre esse público e como nós vamos aí cada vez mais vendo as possibilidades, né? Possibilidade não, as nossas próprias ações capacitistas e nesse próprio movimento, como nós vamos rompendo aí, criando uma prática de anticapacitismo nesse processo todo. Então, para a gente pensar aí rapidamente, né, o anticapacitismo ele é um conjunto de ações e posturas que combatem primeiramente o capacitismo. Então, é uma luta contra todo esse preconceito, toda essa própria estrutura, esses próprios pensamentos que nós temos em relação às pessoas com deficiência nesse processo todo. E a partir do momento que nós adotamos uma postura anticapacitista nesse processo todo, é importante para nós podermos estar pensando especificamente aí de como nós podemos estar cada vez mais aí contemplando esse público, ajudando também nas nossas próprias relações, né? Então, ter uma postura anticapacitista é pensar nas próprias relações de pessoas com e sem deficiência nesse processo todo e como essas relações podem ser construídas principalmente aí na sociedade, para nós podermos pensar em cada vez mais possibilidades de igualdade ou da própria palavra inclusão. Já que discutimos tanto esse termo, né, essa ideia de inclusão também ele é super importante para nós podermos estar pensando aí cada vez mais como construir essas ideias, esses caminhos para nós estarmos pensando. Então ele vai além de não discriminar, né? Busca transformar todas essas estruturas. Então, de tudo aquilo que é instituído em relação à vida das pessoas com deficiências, né? Tudo aquilo que é construído a partir desse movimento todo anticapacitista, a gente vai começar a eliminar essas barreiras, de instituir principalmente essas estruturas, né? Principalmente voltada à questão do capacitismo estrutural também, vem tudo com esse processo de cada vez mais nós estamos reconhecendo, rompendo e aí o anticapacitismo também vem, né, de reconhecer a deficiência como parte de uma diversidade humana também. Então a gente sai desse campo capacitista, né, de olhar só a deficiência, de olhar a pessoa com deficiência com aquele olhar de pena, como se fosse uma coitadinha e afins, né, aquelas palavras super românticas que é discutido principalmente nas terminologia, nos termos próprios do capacitismo também, e nós começamos a redimensionar os nossos próprios olhares e práticas também, comportamentos em relação a esse público, criando aí um movimento cada vez mais de nós entendemos, né, de reconhecer a história, o corpo, né, entender que pessoas com deficiência têm as suas próprias percepções sobre o mundo, suas próprias leituras de mundo, as suas próprias ideias sobre o mundo e têm direito de criar e produzir cultura também, né? Cultura para além das manifestações culturais, né? Eu falo isso por causa que o canal também discute muito a questão da acessibilidade cultural, pensando aí nas manifestações culturais, mas aí nós vamos pensar nas próprias produções culturais, né? Nesse processo de desenvolvimento social também, onde as pessoas a partir aí das suas culturas, né, contribui, né, para todo o desenvolvimento e processo da sociedade também nesse percurso todo. Então, aí o anticapacitismo ele vem com esse reconhecimento também. E aí ele vai centralizando os direitos, né, a autonomia e o protagonismo aí das pessoas com deficiência especificamente, né, nos diversos contextos também é importante essa questão desse processo de protagonismo, autonomia, né? Sabemos que esse protagonismo, essa autonomia é uma luta constante, né, das pessoas com deficiência para cada vez mais nós podemos estar pensando aí como constrói, né, um espaço de luta, principalmente esse público quanto luta, seja pela questão da acessibilidade também, que vai estar, né, ajudando nesse processo aí dessa autonomia, né, desse protagonismo, nesse processo todo de estar lutando, de estar construindo aí cada vez mais espaços acessíveis nesse processo todo. Então, aí outro tópico, né, do que por que falar de anticapacitismo. E aí pensando aí que o capacitismo ele é estrutural e naturalizado. Se a gente for fazer um estudo, né, fôssemos fazer aqui um estudo da história das deficiências, considerando aí desde os primórdios da sociedade até o contemporâneo, né, o como a pessoa com deficiência ela foi enxergada, nós sabemos que muitas posturas, pensamentos e olhares nossos em relação às pessoas com deficiência, ela ainda é um marco, né,
especificamente aí muito resultado desse processo estrutural, né, onde vê a pessoa com deficiência de uma forma incapaz, quando vê a pessoa com deficiência, a gente duvida da capacidade dela, por isso que a gente discute o termo capacitismo, né, de olhar para a pessoa com deficiência como um sujeito ali digno de pena, né, especificamente como alguém que eu olho e fico pensando, nossa, como ele consegue viver na sociedade especificamente, né? Então tudo isso é fruto, né, de uma sociedade capacitista que ainda tende, né, a rotular a pessoa com deficiência, considerando a sua deficiência, né, não como um sujeito humano. Por isso que a gente discute o que é pessoa com deficiência nesse processo, como uma forma até mesmo de nós estarmos desconstruindo essa própria ideia do que é ser, do que é ser uma pessoa com deficiência, o que é deficiência também nesse processo todo, né? Então, de entender toda essa diversidade humana, principalmente de cada vez mais falar do anticapacitismo, é cada vez a gente poder adentrar essas camadas capacitistas e começar a desconstruir todas essas ideias aí para nós podermos criar um caminho, né, espaços aí cada vez mais potentes também, principalmente no campo do acesso, enfim, diversos espaços também. E aí, falar sobre o anticapacitismo é importante porque isso diretamente afeta a questão do acesso, as oportunidades, né, as relações, né, políticas públicas também. E o anticapacitismo é uma ferramenta ética e política de justiça social, principalmente. Né, de nós podemos estar pensando aí especificamente, né, que o anticapacitismo ele vem muito para nos ajudar a pensar cada vez mais essas desestruturas, né, que é uma ferramenta ética, política, um posicionamento anticapacitista, é lutar contra todas essas ideias capacitistas que são colocadas na sociedade especificamente, né? Então é todo um movimento aí que nos ajuda a pensar, né, a como romper com toda essa lógica, todos esses pensamentos e todo esse processo também. E aí promove ambientes mais equitativos, acessíveis, inclusivos e afins também, né? Então já nós podemos pensar que cada vez mais todo esse movimento de poder pensar o anticapacitismo nesse processo ele vem com essa ideologia mesmo, né? De a gente reconfigurar os espaços, reconfigurar a sociedade, reconfigurar os comportamentos, principalmente, para que cada vez mais nós possamos criar espaços de acesso, de reconhecimento e pertencimento que sejam cada realmente, né, potentes e possíveis para as pessoas com deficiência, né? Então, falar do anticapacitismo é isso, né? A gente também rever as estruturas, rever os comportamentos sociais, rever as estruturas nos diversos espaços, né? Rever, por exemplo, o comportamento na educação, rever o comportamento na cultura, rever o comportamento no mercado de trabalho, rever o comportamento nos ambientes sociais, né? De coletivos, enfim, né? De poder a gente cada vez mais poder repensar esses espaços, essas estruturas também da gente estar redimensionando esses comportamentos e avançando em relação a isso. E aí, rapidamente, né, caso alguém acesse esse vídeo aqui de primeiro momento, né, especificamente, vem aqui uma diferença, né, entre o capacitismo e o anticapacitismo. Então, o capacitismo é tudo aquilo que inferioriza, infantiliza, exclui, que duvida, é o preconceito criado, é tudo que é negativo, praticamente, né? Em relação à pessoa com deficiência, falando dele uma linguagem mais simplificada, né? Capacitismo é aquilo que a gente vai rotular, né? Os preconceitos. Já o anticapacitismo vem contrapor, né, essa ideia do capacitismo, que ele vai questionar essas normas. Ele rompe com as barreiras e transforma essas práticas. Então, de uma forma clara, o capacitismo é toda a estrutura confortável que já tem principalmente em relação às pessoas com deficiência. Né? Toda essa postura, todo esse comportamento já é estruturado, o anticapacitismo ele vem questionar contra. E esses questionamentos que vão surgindo especificamente, ele vem com essa lógica de cada vez mais a gente está rompendo com essas estruturas. Então não basta ser capacitista, né? É preciso agir ativamente também. Então isso implica tudo em revisão constante aí, né, de comportamentos e sistemas também que são importantes nesse processo para nós podermos entender aí quais são as nossas posturas, olhares e como nós estamos nos construindo aí nesse processo todo, né, nessas relações como elas têm sido constituídas. E aí onde o anticapacitismo, né, se aplica. Quando eu falo onde o anticapacitismo se aplica, seja tanto no processo formativo, seja tanto nos comportamentos, seja tanto nas ações sociais também. Então, os espaços são diversos. Escola, universidade, espaços educativos, isso aí deveria ser uma pauta, né, extremamente necessária, presente, urgente nas universidades, né, principalmente as formações de educação inclusiva, educação especial, ter nas suas grades, né, educação anticapacitista, ter estudo sobre capacitismo, ter estudo sobre estruturas, né, e afins também para que ele não forme profissionais capacitistas, né, porque a gente sabe que boa parte das pessoas que se formam principalmente na educação especial são pessoas capacitistas, né, que vão para os espaços escolares com uma visão muito romântica da pessoa com deficiência,
vão ainda com a visão do adaptar os materiais, né, sem entender o que que é uma postura de acessibilidade, o que que é uma postura política em relação ao próprio movimento e de como contribui também com as próprias pessoas com deficiência dentro dos contextos escolares também, de como poder ajudar, né. Então as universidades precisariam estar revisitando, né, algumas universidades já têm um trabalho anticapacitista, têm formações anticapacitistas dentro de seus próprios currículos também, mas ainda é uma minoria. Tanto que, assim, por exemplo, né, quando a gente abre os cursos de educação anticapacitista de 2025, né, especificamente que teve as 2 primeiras turmas, né, de educação anticapacitista, digamos aí que 80% do público, por exemplo, incluindo aí profissionais que atuam tanto na educação, na cultura, no social, não conhece especificamente esse termo anticapacitista, né? Então, para nós podemos repensar essas pautas, não só do pessoal da educação, né? Pensar no pessoal do social também, da saúde, principalmente, né? Que tem uma visão completamente ainda que enxerga a pessoa com deficiência ainda com uma perspectiva de um modelo, de um relatório médico especificamente, né? Nos espaços de lazer, de formação de turismo, enfim, gente, assim, né? Deveria estar em pauta em todas as formações universitárias, principalmente que toda universidade hoje em dia, por obrigatoriedade, aí tem. Eu acredito que sim, que por obrigatoriedade tenha, né, uma matéria específica, né, sobre algo que discuta a questão da inclusão. Já falei num vídeo anteriormente, né, sobre essa questão que boa parte das universidades ainda tem a questão da Libras, por exemplo, né, mas muitas vezes a disciplina de Libras é ofertada de uma forma de ensino à distância também, para nós podermos também pensar aí o quanto a própria prática de inclusão nas universidades ainda não são tão potentes, né, colocando aí as discussões de inclusão como um tema secundário, por exemplo, coloca numa modalidade EAD que não dá nem possibilidade de abrir uma discussão com o grupo, né, que está em processo de formação também especificamente, né? Então, o ambiente de trabalho, processos seletivos também, o ambiente de trabalho, então, daria pauta aí para diversos vídeos, especificamente, né, para nós entendermos aí o quanto, por exemplo, o mercado de trabalho ele né, é capacitista, né? Cria-se umas cotas, enfim, mas são aquelas cotas que a gente sabe que agem de uma forma muito capacitista, né, que a gente sabe que oferta, mas aí na prática não oferta o mínimo de acessibilidade. São pouquíssimas empresas que tentam realmente essa responsabilidade social, né, de poder estar aplicando os as cotas, né, os espaços acessíveis, de uma forma que garanta realmente a permanência daquela pessoa, né, e que vise principalmente uma continuidade naquele processo de trabalho, considerando ainda que na grande boa parte das empresas, quando se pensa, né, na empregabilidade de pessoas com deficiência, nós vamos pensar ainda nesse processo, né, de que eu vou colocar a pessoa para fazer um trabalho administrativo, enfim, né, nesse processo, mesmo com uma formação, tá bom, gente? Mesmo que a pessoa tenha uma formação acadêmica numa universidade e tal, ainda, né, é ofertado sempre, né, o caixa do supermercado, o caixa da loja, ou auxiliar administrativo, né? Sempre esses locais, né, que ainda de uma certa forma não permita, né, dentro dessa lógica da inclusão capitalista, né, que os corpos com deficiências não são corpos produtivos, né? Então a gente precisa colocar em espaços de suportes, né, que ajude, que não vai fazer muita diferença dentro de uma lógica capitalista, especificamente. Inclusive, nos próximos vídeos nossos vai debater muito sobre essa questão da inclusão capitalista e simbólica também, né? Serviços públicos e privados, né? Isso é indiscutível também. O quão legal seria se as pessoas desses espaços tivessem uma formação continuada, não só um workshop aleatório de 2 horas e acabou, né? Mas de uma informação de capacitista aí para poder estar aprimorando seus trabalhos, principalmente no setor público, né? Que ainda apresenta muita resistência e muita questão capacitista ainda. Comunicação, mídia, redes sociais também, que reforçam muitas vezes modelos, né, modelo de pessoas com deficiência ainda estereotipados, ainda com essa lógica capacitista também, os espaços culturais, urbanos e digitais também, né, não vou nem adentrar na questão dos espaços culturais também, porque a discussão é intensa, né. E aí nós temos a questão do anticapacitismo na linguagem, né, então quando eu penso na questão da linguagem, é toda essa construção linguística, né, de linguagem, de comunicação mesmo, que eu me refiro às pessoas com deficiência, né, então evitar termos que reforçam os estereótipos ou infantilizam, né, especificamente. Quem está acessando, se está acessando pela primeira vez um vídeo nosso, recomendo navegar pelo canal, né? Recomendo aí dar uma mergulhadinha no canal, especificamente para poder entender quais são esses termos também, que em vários vídeos, principalmente do capacitismo, do próprio curso da educação de capacitista, também a gente discute alguns termos que são muito presentes e populares, né, na fala das pessoas que ainda reforçam esses estereótipos, né?
nomear corretamente a pessoa com deficiência, não romantizar, evitar superação, guerreiro especial, né? Eu sempre vou reforçar, acho que eternamente, até não escutar mais as pessoas falando, né? Que a pessoa com deficiência é o especial, que ele é o guerreiro. Quando eu não escutar mais essas palavras, aí eu acho que eu paro de falar. Ou alguém que me prove o contrário, né? De uma forma muito científica mesmo, assim, de pesquisa científica que me prova o contrário, de que essa palavra superação, especial, elas são totalmente favoráveis, né, a ajudar na construção da identidade da pessoa com deficiência numa perspectiva anticapacitista, né? Enquanto ainda não tiver algo que faça convencer, eu vou continuar ainda sempre reforçando e batendo nessa mesma tecla, né? Considerando que tem pessoas que acessam pela primeira vez, então é sempre importante eu trazer essa provocação para que nós possamos cada vez mais pensar aí nos caminhos, né? E a linguagem como ferramenta de respeito e reconhecimento, principalmente nesse processo. Só uma pausa para beber água. E o anticapacitismo nas práticas cotidianas, né? Então, o que são posturas anticapacitistas? Perguntar antes de ajudar, né, especificamente, a gente debate muito, né, principalmente pessoas com deficiência visual, né, tem umas narrativas de pessoas com deficiência visual, quem entrar lá na playlist, no Papo Def, por exemplo, vai encontrar várias pessoas com deficiência visual, principalmente falando, né, dessa invasão corporal, onde que as pessoas muitas vezes chegam especificamente, né, elas nem perguntam e já querem carregar pelo braço, mas pergunta antes, né, se ela precisa de alguma ajuda ou se coloca à disposição, mas não chega invadindo, achando que todas as pessoas com deficiência são abertas, especificamente aí para poder tá pensando, né, especificamente, de poder achar que vão ser iguais, na verdade, né? Respeitar autonomias e decisões também é importante, garantir a acessibilidade como regra, não como exceção, é importante nesse processo, né? Enquanto nós não avançarmos aí nas próprias percepções de acessibilidade, enquanto nós não avançarmos, né, nas nossas próprias ideias sobre acessibilidade, vai ficar muito difícil, né, de nós podermos avançar aí nas práticas anticapacitistas, principalmente. Reconhecer que barreiras são sociais, não individuais também. Tratar pessoas com deficiência como sujeito pleno, não como inspiração, né, especificamente. E se você tratar uma pessoa com deficiência como inspiração, que seja bem consolidada essa inspiração, né? Seja de uma admiração real, não só pelo fato da deficiência, mas pela pessoa, acima de tudo, né? Então, assim como nós temos outras inspirações, porque nós temos inspirações diversas, né? Na arte, na cultura, na educação, na literatura, na política, né? Nós temos as nossas inspirações. Eu tenho as minhas inspirações, né? Mas a gente olha a inspiração pela pessoa, né? Especificamente por aquilo que ela é, né? Para aquilo que ela constrói, aquilo que ela ajuda a construir como pensamento, como base, como ideia. Não uma inspiração que é só porque é uma pessoa com deficiência, né? Que eu olho que ela superou aquilo e pronto, é suficiente. Isso não é muito legal, né? Especificamente de nós poder pensar. E aí, para nós podermos encerrar esse pequeno vídeo, né, uma chamada para ação, né? Então esse anticapacitismo ele é movimento, né? Não é ponto de chegada, então ele sempre está em movimento. Nós precisamos nos movimentar cada vez mais para conseguirmos ter práticas e atitudes anticapacitistas, considerando ainda que nós vivemos em uma sociedade totalmente estruturante, né? Em uma sociedade totalmente capacitista ainda nesse processo todo, né? Então nós precisamos avançar em alguns aspectos, né? Nesse sentido, para nós podermos aí ter possibilidades, né? É, é um convite à mudança de mentalidade, de estruturas também. Eu acho que isso é importante de nós podermos pensar cada vez mais que o anticapacitismo é esse convite, né? É por isso que a gente discute muito junto com a. Por isso, quando a gente pensa na formação de educação anticapacitista, a gente não só define o conceito, né? Mas nós discutimos a acessibilidade atitudinal, nós discutimos a questão da escuta, do reconhecimento, da cultura, né? Da acessibilidade. Tudo isso é importante para nós podermos estar movimentando, né, as nossas próprias ações, percepções e concepções em relação às pessoas com deficiência e de como a gente pode estar redimensionando todas essas práticas e pensamentos também. Cada pessoa pode contribuir para ambientes mais justos também, então, a partir do momento que você tem o conhecimento sobre anticapacitismo, como é que você pode estar aplicando nessas discussões nos seus espaços, nas suas formações, nos seus ambientes, quais movimentos são possíveis de poder estar fazendo. Nem que sejam pequenos, né? Mas mesmo que sejam pequenos, isso já vai ajudar muito a criar um movimento aí de avanço, principalmente muito significativo. E a inclusão real depende, né, de ação contínua e consciente aí especificamente, né? Então é isso para discussão, né, sobre a educação de capacitistas. São vídeos, lives bem curtinhas, pequenas, né, para a gente poder ver na velocidade 2 e tentar captar, não brincadeira sobre a questão da velocidade 2, mas aí para nós podermos aí entender,
Né, logicamente que quando a gente pensa nos estudos das deficiências, a educação anticapacitista não se limita nesses 20 minutos, né, praticamente, mas ela está para além dessas discussões, né. É um movimento que nós precisamos estar muito abertos e abertas aí para a gente poder estar discutindo cada vez mais com potencialidade, especificamente aí, todas essas relações que são construídas nesse processo todo, né. Então é isso, vão acompanhando aí, né, as publicações dos vídeos, shorts também, que ajuda a gente a pensar aí cada vez mais nesses movimentos e como nós podemos estar avançando. Gratidão para quem acompanhou o vídeo, para quem acompanhou. Qualquer dúvida, só pode deixar nos comentários, acessar o Instagram, @caminhos para o acesso, né? Enfim, nós vamos trocando, conversando, e aí construindo um espaço cada vez mais de reflexão e pensamento. Gratidão.